4.0. Queria dizer que é um prazer estar aqui representando a equipe de liderança. A equipe de liderança é composta por mim, pelo Matheus, a Ana e o Marcos. Acho que está todo mundo aí espiando um pouquinho, então é um grande desafio para mim representar esse time. E queria agradecer a organização, as meninas que estiveram à frente, né, da organização do evento, as equipes de comunicação e de todos os outros GTs. Vocês vão conhecer um pouquinho mais ao longo dos dias aí. A Alice daqui a pouco vai contar um pouquinho como é que são os GTs e o que a gente está produzindo. E eu queria... vou falar rápido, vou só contar como é que foi um pouquinho do nosso momento pré-hackathona, né? De como que a gente chegou até aqui. O Mob 4.0, ele começou com um nome lá atrás, Rede Mobinc, né? Foi uma iniciativa do Matheus. Matheus é professor da COP da UFRJ. E teve um grupo que se reuniu, uma rede, né? Que se reuniu para desenvolver um evento, que foi a primeira jornada Mobinc, o tema era Caminhos para a Inclusão na Mobilidade Urbana. E aí teve a rede, ela é um espaço colaborativo, então ela vai se transformando, vão entrando pessoas, saindo pessoas, as pessoas voltam de novo. É um espaço que a gente constrói em conjunto. Então, o nosso objetivo enquanto rede é apoiar as pessoas para desenvolver soluções para a área da mobilidade, da acessibilidade, planejamento urbano. Então, com isso, a rede foi se desenvolvendo. Depois do Mobinc, Caminhos para a Inclusão Social, a gente teve alguns trabalhos finais, né, como se fosse agora o projeto final de vocês na Hackathona, que na época a gente não tinha premiação, mas a gente tinha o apoio para a gente seguir com aquela ideia. E um dos grupos foi o grupo que eu fiz parte, a Cleo também, que é da organização, fez parte, e a gente desenvolveu o manual e ficou com aquela vontade, assim, vamos entrar para essa rede e vamos continuar, vamos dar continuidade para ela. E aí, junto com o Matheus, que já estava no gás, no desenvolvimento da rede, a gente elaborou o primeiro livro da rede, lançou, que é o Descomplicando a Mobilidade Urbana, um manual de ação para gestores públicos. E aí a gente foi até o iniciozinho de 2021 com Descomplicando, lançou o livro. E aí, quando foi no ano passado, surgiram alguns editais. A rede continuava ativa, a gente estava fazendo publicação de artigo, mas nada com um projeto específico engajado no mesmo projeto. E aí, quando foi no ano passado, a gente viu alguns editais abertos, resolveu lançar uma proposta, e aí essa proposta foi escrita pela equipe da liderança. Submetemos a proposta na FAPERJ, que é a proposta do MOB 4.0. Então, em 2021, a rede que antes chamava Rede Mobinc passou a se chamar Rede Mob, para incluir toda a área de mobilidade, gestão, e aí ela deixou de ser só voltada para a inclusão, né, de ser mais voltada para a inclusão, e começou a abranger as outras áreas do planejamento da mobilidade, né, do planejamento inteligente. E aí conseguimos o financiamento da FAPERJ para o projeto, e o projeto MOB 4.0 é um dos braços da rede, né? A rede como eu falei, é um espaço colaborativo de apoio e suporte para o desenvolvimento de soluções, de ideias, de pesquisas. Então, já aproveito aqui o espaço para convidar vocês para participar da rede pós-hackathona, né? Levando a premiação final ou não, a rede é um espaço aberto para receber vocês. Nosso objetivo é sempre criar política pública, criar soluções para as cidades. Então, tá aí o convite, quem quiser participar. E aí, depois do lançamento da pesquisa, a gente engajou no projeto, no MOB 4.0, que vai durar aí durante 3 anos, que tem como objetivo dar um suporte aos gestores públicos, né? Apoiar os gestores públicos na construção de um planejamento eficiente da mobilidade. Essa ideia foi se modificando e foi ganhando vida. Lá no início, ela tinha uma concepção que ainda não foge do objetivo principal, que é dar suporte aos gestores públicos, mas ela veio sendo desenvolvida e cada vez mais a gente vai trazendo mais ideias, mais projetos. A Alice vai comentar um pouquinho deles mais para frente, né?
E a Hackathon é um deles. Queria dizer que o papel de vocês aqui é fundamental no desenvolvimento dessas soluções. São soluções que a gente espera poder levar e aplicar na prática, né? Que a gente espera que algum município veja e fale, olha, aquele grupo desenvolveu uma ideia super bacana, e eu quero trazer isso para cá, para o meu município. Então, assim, a gente não quer ficar só no campo das ideias, a gente quer aplicar isso, e justamente por isso as meninas criaram um espaço aí, que vocês vão conversar com o gestor público, vão ter mentoria, vão conversar com a equipe da organização. Então, aproveitem esse momento, é um momento de crescimento, de conhecimento de outras áreas que, de repente, vocês não têm. Para a gente, é de crescimento também, que a gente vai aprender muito com vocês ao longo dessas 2 semanas. E é isso, acho que está dado o recado, né? A gente tem muita expectativa no que vai vir aí de resultado de solução. A gente, do outro lado, a gente está aqui para dar todo o suporte e apoio que vocês precisarem, todas as dúvidas. E vou pedir para o pessoal da organização depois colocar um e-mail aqui ou o link do grupo geral do WhatsApp do MOB, né? Para quem quiser já entrar fora da Hackathon, né? Quiser entrar, participar com a gente, vai ser muito bem-vindo. A gente está com alguns projetos bem bacanas que vão ser lançados agora no segundo semestre de 2021. E o MOB 4.0 vai até o ano de 2023, se eu não estiver enganada. 22, 23, não, 24, são 3 anos. Então, e além disso, se vocês tiverem alguma outra ideia que não se encaixa, de repente, no MOB 4.0, mas que quer agregar a rede, entre em contato com a gente que a gente está aberto, tá bom? Um beijo, sejam bem-vindos, obrigada à organização e todo mundo que está aí envolvido para fazer esse evento um grande sucesso. Obrigada, Isa. Muito obrigada pelas palavras, pela apresentação. Super importante, né? Mostrar essa trajetória, né? Como chegamos até aqui, acho bem interessante. Eu vou seguir aqui, pessoal, com o que a Isa falou, falando os resultados, né? Os produtos assim, que nós já tivemos, né? Já temos até agora. Nós realizamos o primeiro ciclo de capacitação, foi promovido pelo GT de Capacitação, e contamos com a presença de 5 especialistas em 4 dias de evento. Nós tivemos uma mesa redonda, mini curso e uma masterclass, e o tema central desse evento foram as trocas sobre planejamento inteligente da mobilidade urbana. Esse material está disponível completo, inteiro, no YouTube do MOB 4.0. A gente também pode colocar o link aqui nos grupos, né, que nós estamos distribuídos. E a gente já está se organizando para fazer o segundo ciclo de capacitação. Então, se você quiser fazer parte, quiser organizar junto, chegar junto aí, a gente está super aberto, como a Isa falou. Bom, nós temos também o podcast Mobilizando, que busca mobilizar atores que discutam cidades, mobilidade urbana e tecnologia, em episódios semanais e quinzenais. E temos 3 editorias ali dentro: entrevistas, delírios e Por Dentro do MOB. O Delírios tem esse nome, mas é um projeto super legal, onde a gente fala bastante sobre alguns autores, algumas ideias específicas e convidamos outros participantes. Seguindo, a gente tem uma página do Medium, onde a gente periodicamente publica colunas que estão em pauta sobre os temas que a gente discute dentro do projeto e tudo mais. E, enfim, o foco é reunir entusiastas, especialistas do tema, para, assim como no Manual do Descomplicando, a Isa comentou um pouco sobre um livro que já foi publicado pela rede, construir um outro livro colaborativo. Inclusive, nós estamos com chamada aberta para o mutirão de escrita. Existe um fórum de inscrição também que com certeza vai ser compartilhado nos grupos e, né, de modo geral, durante esse tempo da Hackatona. E chegamos a ela, a nossa Hackatona, promovida pelo GT de Eventos, Plataforma e Capacitação, mas todo mundo participou muito ativamente, pessoal de comunicação, de dados, para possibilitar essa competição de programadores, né, que tem o propósito de captar dados e soluções para a mobilidade urbana de municípios fluminenses. Beleza, pessoal. Eu vou passar agora para falar um pouquinho da nossa programação, que a gente tem de Hackatona aqui nas próximas 2 semanas. Vou pedir a ajuda da Gabi Morita, se ela consegue projetar aqui para a gente a nossa tabelinha ali, né? Calendário. Tá na mão aí, Gabi? Eu acho que eu tenho que liberar aqui, Tá talvez para saindo, você. tá saindo. Beleza.
Me confirma se está aparecendo aí. Apareceu, beleza. Show. Pessoal, convidar vocês aqui para visualizar a nossa programação, né? Hoje, daqui a pouquinho, a gente tem a palestra da Simone César, né, que vai falar sobre mobilidade urbana, dados e gênero. Amanhã nós seguimos, né, nesse mesmo horário, às 19 horas, com um workshop com a IDES Lab. Ela vai falar sobre mobilidade urbana e coleta de dados. Às 20 horas, teremos uma palestra com o João Bernardino, voltada para a produtização, né, a questão de produtização voltada para soluções tecnológicas ali, entre 8 e 9 horas. Sexta-feira, nós teremos a primeira rodada de mentoria com gestores, né? Como a Isa falou, um momento super importante, onde nós vamos ter contato com gestores que atuam diretamente na parte de transportes, na mobilidade urbana de cidades, né? Do estado do Rio. Então, a gente convida também vocês, a todo mundo a participar. Esse cronograma já vai estar disponível também nos grupos, nós vamos passar ao longo, né, da noite de hoje, do dia de amanhã para vocês. No dia 25 de junho, a gente tem, no sábado, né, um momento, a gente chamou de Dia da Tecnologia, a gente tem uma palestra com o Gustavo Nascimento, que é o CEO da Phygital, uma empresa parceira, né, junto da gente nesse evento. Ele vai falar um pouco sobre tecnologia loura, é um tipo de tecnologia onde a gente pretende seguir também dentro dessa hackathona. Temos um workshop na parte da tarde, Leonardo Guedes e Felipe Pegado vão falar para a gente um pouquinho sobre dispositivos inteligentes e coleta de dados. Entre 15 e 17 horas nós teremos as rodadas de mentoria de tecnologia. Esses mesmos, né, profissionais vão estar disponíveis para fazer rodadas de mentorias, né, para falar sobre a questão da tecnologia e como, né, agregar isso dentro dos produtos que vão ser desenvolvidos por vocês. E, né, como não poderia faltar, uma confraternização ali do sábado, envolve jogos, envolve, enfim, tweet, e a gente convida também todo mundo para participar. Já na próxima semana, nós teremos um workshop com o Matheus Oliveira, falando sobre pitch, super importante aí na parte de apresentação dos produtos. Às 8 horas, nós teremos a primeira apresentação dos temas das equipes participantes, então é um convite, né, até já mostrando para vocês onde as equipes vão, né, falar um pouco pela primeira vez com relação aos temas, vão mostrar um pouco um checkpoint, né, onde vai acontecer ali, mostrar um pouco dos temas em que vocês estão trabalhando, todo mundo vai saber, a gente vai aprender em conjunto nesse momento. E no dia 30 de junho, na quinta-feira, também na parte da tarde, teremos uma segunda rodada de mentoria com gestores, também para tirar aquelas dúvidas, conversar com relação às soluções de mobilidade urbana. A gente acha que esse espaço vai ser bem interessante para falar sobre isso. No dia 3 de julho, né, é a data final para a entrega dos projetos. Essa entrega vai ser assíncrona, também vamos mandar para vocês direitinho todos os detalhes e tudo mais, mas envolve a entrega do projeto, envolve um vídeo rápido, né, explicação de maneira assíncrona. E no dia 6 de julho, daqui a 2 semanas, na quarta-feira, começando às 19 horas, nós teremos a nossa premiação. Claro, começa com as considerações da banca, nós temos já uma comissão julgadora, né, que vai participar e vai verificar os trabalhos. Temos as considerações da banca e a premiação, encerrando assim o evento. A nossa programação para as próximas semanas. Temos aí um percurso longo, a gente espera que a gente consiga chegar em ótimos resultados aí trabalhando junto com vocês, com o pessoal dos grupos. Beleza? Valeu, Gabi. Obrigada. Pessoal, a gente deixa claro que... deixa eu seguir aqui, fala. A gente lembrando que temos aqui o chat do Zoom, onde os participantes podem colocar dúvidas, e organizamos grupos de WhatsApp para as equipes, então vocês podem usar os grupos de WhatsApp para tirar todas as dúvidas. Nesses grupos de WhatsApp nós temos os mentores de organização, então qualquer dúvida pode ser rapidamente respondida por lá. Aproveitem seus mentores, aproveitem para tirar essas dúvidas, super importante. Algo importante falar também é sobre a presença dos participantes no evento. A gente considera cerca de 75% de presença para que a continuidade dos grupos seja considerada. A gente pode falar, os mentores também vão estar disponíveis para tirar essa dúvida. E essas eram algumas informações básicas que a gente gostaria de passar. Agora a gente tem uma atração super importante. O pessoal já me falou que a Simone já está por aqui. Simone, só confirmar. Está por aqui. Perfeito. Vou seguir com a apresentação. Opa,
Oi, Simone, boa noite, tudo bem? Você está mutado, isso. Boa noite, pessoal, tudo certinho? Tudo bom? Beleza? Eu vou fazer uma apresentação sua, Simone, rapidinho, e já te passo a fala, beleza? Deixa eu só fazer uma correção, é Simone. Simone, perdão. Tranquilo, né? Normal. Maravilha, eu vou fazer uma apresentação rapidinha sua aqui e já te passo a fala em um minutinho. Pessoal, eu queria apresentar a Simone. Simone tem 29 anos. Ela foi eleita pela Forbes Under 30 como destaque de inovação e tecnologia de 2020. Ela é publicitária, formada pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente é professora do MBA em Empreendedorismo e Inovação da Unicinos e fundadora e CEO da Nina, que é uma startup e uma consultoria que oferece tecnologia integrada a diversos aplicativos para padronizar, centralizar e rastrear denúncias de assédio e violência na mobilidade urbana, além de influenciar, com base em dados, a criação de políticas públicas. A Simone foi nomeada pela Academia Brasileira de Ciência ao BRICS Young Innovator Prize, em 2018, um prêmio que reconhece projetos de pesquisa de jovens cientistas que desenvolveram soluções inovadoras para melhorar as condições de vida em países emergentes. Em parceria com a WRI Brasil e a Toyota Mobility Foundation e a Frente Nacional de Prefeitos, coordenou a implantação da Nina e a criação do Programa de Combate ao Assédio Sexual no Transporte Público, na capital do Ceará. E com isso colecionou prêmios ao redor do mundo. Simone também é Fellow na Main Impact Accelerator, programa de aceleração em escala global de startups com soluções para mobilidade, ofertado pela Uno Social Business, e a Main Truck and Bus, que é uma marca de transporte pesado da Volkswagen. Pessoal, a gente está muito feliz de contar com a Simone hoje, contar com a presença dela e ter topado abrir esse evento com a gente. E eu queria, nesse momento, passar a palavra para a Simone para seguir falando com a gente sobre esse tema, que a gente tem muito a aprender, que o pessoal tem muito a aprender com relação a esse tema, que tem tudo a ver com a nossa hackathon. Simone, muito obrigada e te passo a palavra. Obrigada, Alice. Pessoal, boa noite. Como a Alice falou, eu sou Simone César, eu sou fundadora da Nina. Eu consigo compartilhar a tela aqui para mostrar a apresentação para eles? Consigo, né? Consegue sim, eu liberei aqui para participantes. Acho que foi. Foi? Ainda não, eu vejo só seu nome quando você compartilha. Tá, só um instante, então. Foi agora? Agora foi. Aparece, na verdade, uma tela preta. Isso, agora apareceu. Pronto, então eu não vou mais ver vocês. Só para recapitular, eu sou Simone César, eu sou fundadora da Nina. A Nina ela é uma startup voltada para a área de mobilidade, mas antes de eu falar da mobilidade em si, enfim, da Nina, eu acho que não tinha esse slide aí, mas só para explicar, eu sou de Recife, eu nasci num dos bairros com menor IDH aqui do município, o bairro dos Unidos, e minha mãe ela era cobradora de ônibus. Então, eu sempre tive a pauta de mobilidade presente dentro da minha casa, mas sempre nessa perspectiva de trabalhador. Então, minha mãe era cobradora, meu avô, o pai da minha mãe também era, um tio era cobrador de ônibus, outra tia era maquinista da CBTU, um tio é chefe de plataforma do metrô. Então, sempre teve pessoas dentro da minha própria casa que trabalharam com transporte desde muito cedo. E a violência, principalmente contra as mulheres que trabalham nesse meio, sempre foi assustadora para mim, porque meu vizinho, na época, também era cobrador de ônibus, e no assalto ele entregou a renda e foi baleado. Então, eu sabia que o trabalho da minha mãe envolvia esse tipo de perigo, mas eu era uma criança. Então, a sensação realmente que eu tinha hoje, eu sei traduzir, mas na época não, era de me preparar para ver minha mãe pela última vez, quando ela ia trabalhar. Então, eu cresci realmente com esse medo. E, além de ser filha de cobradora, até hoje eu sou usuária de transporte público. E quis o destino que, quando eu entrasse na UFPE, um dos meus primeiros estágios foi especificamente numa administradora de frota de ônibus. E ela toma conta de frotas de todo o Nordeste e parte do Norte do país. E eu trabalhava especificamente na garagem, uma das maiores garagens que tem aqui no Recife. Então, eu morava no extremo Norte, estudava no extremo Oeste e trabalhava no extremo Sul. Então, eram 6 ônibus e 2 metrôs todo santo dia, né? Então, já estava ali com essa questão de sempre me estar envolvida, de fato, com a mobilidade. E uma das maiores queixas que eu tinha, enquanto a filha da cobradora, enquanto a usuária, enfim, enquanto a rodoviária também, era a questão da insegurança, principalmente para a gente do grupo feminino.
E o que mais me incomodava, tendo me tornado rodoviária, era de que, apesar de trabalhar no setor comercial, onde estava lotado o saque, apesar de eu não ser do saque, de serviço de atendimento ao cliente, eu sabia que as orientações eram de só atender denúncias e seguir com essas demandas se ela envolvesse alguma questão financeira, de juros de tarifa, o que a gente chama aqui de levar cabrito, que é o passageiro subir, o cobrador motorista ficar ali com a tarifa em si. E denúncias de assédio não virava nem tabela no Excel. E aí, num desses deslocamentos de sair do estágio para ir para a faculdade, etc., eu cheguei no campus da UFPE, no Recife, e estava maior confusão nesse dia especificamente, porque tinha ocorrido um caso do ônibus circular. Só para vocês terem ideia, o campus da UFPE no Recife, onde passam 17 linhas, são transportadas 75 mil pessoas dia, média, tinha ocorrido um estupro. Uma aluna desceu do ônibus, estava indo em direção estava indo em direção à casa do estudante e ela foi estuprada no meio do caminho. Então, aquilo me impactou muito, não só a mim, mas a várias outras alunas. E aí eu percebi que houve uma desistência de cursar menos disciplinas naquele semestre, etc. E aí foi quando eu vi realmente assim a questão da violência de gênero na mobilidade, o quanto ela impactou várias fases da minha vida e estava impactando agora até a minha permanência dentro do campus em si. E aí eu comecei a investigar de forma autônoma, comecei uma pesquisa, assim, não tinha orientação, meu departamento era de comunicação, então não tinha correlação direta com o transporte ou tecnologia em si, mas eu queria entender como é que esse fenômeno da mobilidade, da violência de gênero na mobilidade, meu recorte inicial da pesquisa era como a violência de gênero na mobilidade urbana é um fator impeditivo para o acesso e manutenção de mulheres no ensino superior. E aí eu comecei a buscar dados e, para o meu choque inicial, não tinha. O que eu conseguia achar eram sempre estimativas de instituições independentes, mas oficialmente dados do governo não existia. E aí foi quando eu constatei que a importunação sexual, que hoje é uma lei, o assédio em si, até lá setembro de 2018, ele não era considerado crime. Ele era uma contravenção penal menor e ele era atendido, né, os poucos casos que chegavam ao conhecimento da polícia, eles eram atendidos como um atentado violento ao pudor. Então, não tinha ali dentro desse enquadramento uma subdivisão de esses casos foram assédio, realmente, não existia. Então, em dados oficiais do governo, nas 3 esferas, era como se o problema não existisse. Então, o que eu tinha para me nortear ali com relação à pesquisa eram as estimativas. Essas estimativas de apresentação são mais recentes, que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que a cada 4 segundos ocorre um caso de assédio no transporte público, e o Instituto Patrícia Galvão aponta que 97% das mulheres brasileiras já foram assediadas na mobilidade urbana, independente do modo de locomoção. E aí, tentando investigar ainda, né, na fase de investigação da pesquisa, e lembrando que era uma coisa no sentido, como é que eu posso dizer, de tentativa e erro, assim, eu não tinha uma coordenação, um supervisor de transporte, nada do tipo, assim, era realmente enquanto usuária tentando entender o que é que se dava, por que se dava esse fenômeno, simplesmente a vida inteira. E aí o Brasil tem nada menos que 18 cidades na lista de 50 centros urbanos mais violentos do mundo. Só para vocês entenderem a correlação, a gente tem aí mais de 70% dos secretários na esfera municipal são homens. E aí a grande pergunta, e quando a gente vai para a assessoria técnica, no caso do Rio hoje é um pouco diferente, com a nova gestão, mas até 2018, eu tinha rodado, eu acho que mais de 15 estados do país, não sei quantas cidades, e eu só tinha conseguido falar com uma secretária de mobilidade, que foi Lixínia, que era secretária da cidade de Natal, e ainda assim, quando eu ia falar com ela, que era secretária, todo o cargo de assessoria técnica geralmente era homens. Então, a grande pergunta que eu comecei a me fazer durante a pesquisa era por quem e para quem as cidades de fato são projetadas, né? Tem um dado, eu soube isso numa reunião com a Frente Nacional de Prefeitos, eu acredito que o dado é do IBGE, mas foi a arquiteta da Frente Nacional de Prefeitos que falou que apenas 3% dos cargos com poder de decisão no Brasil para a área de transporte são ocupados por mulheres negras, apenas 3%. E isso chama bastante atenção, porque há uma grande discrepância. Logo em seguida, a gente tem esse dado aqui, que 65% da receita do transporte público, e a gente sabe que a maioria das cidades não oferece subsídio, vivem exclusivamente da tarifa, então 65% da receita do transporte, que mantém e sustenta o transporte, é a usuária da classe C, D e E, e é essa mesma usuária que não tem poder de decisão sobre como o transporte de fato é projetado. Então, a gente sabe aí as nuances
bem diferentes que existem entre o deslocamento de um homem branco e um deslocamento de uma mulher negra periférica da classe C, D e E, até por questão de sobrecarga social de atividades. Então, só para vocês entenderem o contexto da Nina, uma das minhas conclusões da pesquisa foi criar um canal padrão de denúncia. Primeiro, porque a gente não tinha nem a lei, quando eu comecei a desenvolver a Nina, a lei de importunação sexual. Então, o objetivo era criar um canal padrão de denúncia que pudesse estar dentro de qualquer aplicativo. Então, a Nina não é um aplicativo, é uma tecnologia que pode ser integrada a qualquer aplicativo de transporte ou pode ser de outro setor, mas focando no caso da mobilidade urbana, dos aplicativos de transporte, para que a gente consiga centralizar e padronizar esse dado, porque os aplicativos de transporte que tem algum chat para você reportar casos de assédio hoje, por exemplo, Uber da vida, os casos eles são tratados na esfera Uber e não tem nenhum conhecimento do Estado. Então, por exemplo, a gente não sabe dizer qual o índice de insegurança para o transporte de mulheres nessas plataformas ponta a ponta, justamente porque esses dados não são abertos, são sempre tratados, enfim, entre aspas, né, esse tratamento dentro da esfera deles, assim, da instância deles. Então, o objetivo da Nina, quando a gente chegou em Fortaleza, né? Fortaleza foi meu primeiro case de atuação. E aí, só para falar um pouquinho também da minha trajetória, já que vocês estão na hackathon, a Nina em si, apesar de eu ter desenvolvido a pesquisa, eu só vim desenvolver o primeiro protótipo da Nina num hackathon. Justamente no hackathon, aqui em Recife, eu estava... Aquele período foi bem tumultuado, não queria nem ficar na universidade, para vocês terem ideia, que aconteceu o caso de estupro de uma aluna quando ela desceu do ônibus circular. E eu me lembro que, pouco tempo depois, já de eu ter iniciado a pesquisa, eu estava escrevendo também um outro artigo sobre cultura da colaboração. E aí, um dos fenômenos de cultura da colaboração é hackathons, esses espaços co-work, etc. Eu disse, cara, estou escrevendo sobre algo que eu nunca fui, um hackathon, principalmente, né? E eu disse, quando abrir um outro hackathon aqui por Recife, eu vou me inscrever só para entender um pouco do que eu vou falar, né? Enfim, era outro artigo, outro trabalho que eu estava fazendo. E aí abri um hackathon, e aí, para minha surpresa, apesar de eu ter me inscrito como um participante, eu estava mais lá como pesquisadora para observar como seria a dinâmica, assim. E aí, quando eu cheguei lá, eu descobri que era um hackathon que era para trabalhar dados abertos, dados de governo. E aí o desafio era, dentro de 24 horas, pegar dados públicos para tentar solucionar uma problemática de cidades. E naquela época aqui estava muita questão da microcefalia, da questão da dengue, enfim, estavam questões desse tipo e tinham questões também muito de alagamento, desmoronamento, etc. E aí eu percebi que muitas das equipes estavam indo para esse lado de problemas mais, como eu posso dizer, tangíveis, no sentido de visualizar, né? E problemas um tanto com um cunho mais humano não tinha essa sensibilidade, assim. E aí foi quando eu já estava já tinha trabalhado, enfim, já tinha feito o artigo, mas eu não fui com essa intenção de criar nada, sabe? Assim, quando eu fui fazer criar nada, que eu digo para a Nina em si. E aí quando eu cheguei lá, que eu fui ver, né, quais eram os dados públicos que estavam disponíveis no hackathon para a gente poder trabalhar, aí tinha assim, dados de geolocalização dos ônibus. Eu disse, cara, tá aí. Vou fazer uma coisa que sair. E aí foi daí, na verdade, que começou esse movimento, né? E para minha surpresa, nesse hackathon, eu tinha ido para pesquisar uma outra temática que eu também gostava, e acabou que eu comecei a levar... Aí montei uma equipe na hora lá foi presencial esse evento. E resumindo, 24 horas depois, o que veio a ser a Nina, né, ficou em primeiro lugar. E foi completamente inesperado. Então, assim, eu passei pela experiência do hackathon, o meu primeiro protótipo, bem incipiente mesmo, saiu do hackathon, e isso aí é uma mensagem, talvez, para encorajar vocês, para quem tem aquele projetinho lá que acha que não dá em nada, talvez aplicar aqui. Esses espaços geralmente são realmente para isso, né? Para tentativa e erro, para a gente ver o que é que dá gás. Hein? Então, e aqui esse cenário que eu trago já é um cenário de fato do que eu encontrei na prática, no caso de Fortaleza, que é o assédio ocorre no transporte público. Só um parêntese também, vocês devem ter se perguntado, né, de como se perguntar um pouco da época que eu senti a dor e que eu quis transformar uma pesquisa até a época de fato que a Nina se tornou uma empresa. Então, como vocês viram, assim, eu vim de uma família humilde, eu não tinha como pedir minha mãe dinheiro para fundar uma empresa, isso não era uma coisa que passava pela minha cabeça, e eu também não tinha como pedir ajuda de
instituições de fomento à pesquisa, né? CNPq, CAPES, enfim, e as fundações estaduais também, porque a minha pesquisa que eu desenvolvia era autônoma e eu não tinha nenhuma supervisão de professor. Então, graduanda, não tinha muita possibilidade de conseguir esses editais, porque geralmente eles pedem um mestrado no mínimo. E aí eu comecei a buscar edital a fundo perdido. Um amigo tinha comentado comigo essa palavra, que são geralmente editais para você buscar empresas, enfim, para você pegar essa grana, desenvolver um protótipo, ou, enfim, a devolutiva é você executar o projeto em si, né? E aí, logo após o hackathon, um amigo perguntou se eu ia deixar aquilo morrer. Em teoria, provavelmente, talvez eu tivesse deixado, porque eu não tinha grana para fazer, eu era estagiária, ganhava um salário mínimo, e não tinha como buscar dinheiro. E aí ele me falou essa palavra, edital a fundo perdido. E aí eu dei uma bugada, e aí descobri alguns editais. E como eu já tinha bem fundamentado a pesquisa, né, os 2 primeiros editais que eu submeti de empresas privadas, primeiro foi a Red Bull e depois foi a Toyota Mobility Foundation, eu passei. E aí o primeiro foi muito importante para criar um protótipo dentro do campus, que deu super errado. E o segundo, que era um edital mais robusto, enfim, tinha o WRI já perto, foi bem importante para a gente pilotar já num contexto de cidade, aí, cobrindo uma frota de mais de 2.000 ônibus. Então, nesse momento, eu chego em Fortaleza, o que eu encontro é isso, foi com esse edital que eu cheguei até lá, e aí encontro que o assédio ocorre no transporte público, não há canais claros para se fazer essa denúncia. A estimativa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública é que apenas 10% dos casos cheguem ao conhecimento da polícia, e com a subnotificação dos casos, a ausência de dados para pautar a realização de políticas públicas. Então, o grande objetivo da Nina era tentar mitigar esse ponto aqui, de ser o canal padrão de denúncia e, ao mesmo tempo, acelerar o processo. Não só... A gente não tem como acelerar o processo de denúncia, porque isso é um critério de vítima, mas a gente tem como acelerar, pelo menos, o mapeamento dos casos, entender ali algumas nuances e fornecer esses dados para o poder público para que eles possam tomar ação, tanto no caráter emergencial ou preventivo. Isso aí fica a critério deles. Então, uma vez que o assédio ocorra no transporte público, a Nina passa a ser o canal padrão de denúncia, a gente consegue fazer integrações para haver uma comunicação entre as câmeras dos ônibus e plataformas e terminais, uma vez que a vítima compartilhe conosco a sua localização ou o número do ônibus. E aí, não sei se todos sabem, mas as câmeras de ônibus, elas geralmente armazenam essas imagens de 7 a 14 dias. Depois disso, o SD card dele é formatado e não tem como recuperar. Então, uma vez que a Nina identifique que ônibus a vítima está e já notifique a empresa de ônibus, elas têm que, no caso de Fortaleza, por protocolo estabelecido na criação do programa de combate ao assédio sexual, salvar essas imagens por tempo indeterminado, para que, se a vítima decida ir até a delegacia, prestar queixa, a delegada abre o inquérito, notifique a empresa, essas imagens estejam preservadas. Hoje, nessa nova versão da Nina, as vítimas já conseguem subir imagens e vídeos pelo próprio chat, porque a Nina roda hoje pelo WhatsApp. Então, essas imagens alimentam o painel de controle diretamente do poder público. Então, o que é a Nina, né? Hoje a gente tem um canal padrão de denúncia para estar inserido dentro de qualquer aplicativo de mobilidade. A gente não é um aplicativo, a gente é um padrão, é como se fosse uma funcionalidade integrada, é como se fosse uma extensão do browser, assim dizendo, para tentar facilitar. E o que é que a gente faz? A gente treina as pessoas todas envolvidas na criação dessa política. Eu acabei de voltar de Fortaleza, eu estava lá na semana passada com parte da equipe para fazer o treinamento da Guarda Municipal, agentes e terminais, e a Etufo, que é a empresa de transporte de ônibus de Fortaleza, justamente porque são esses atores que estão na ponta diretamente com o usuário para dar atendimento. E até porque a gente entende, quando a gente começa a fazer todo esse trabalho de consultoria na ponta, que apesar deles estarem em terminais todo dia, estarem em contato maior com o usuário, há muito desconhecimento com relação à própria legislação, mas também a como direcionar. Então, assim, tem casos que a gente escuta lá que o cara assediou a mulher dentro do ônibus, os 2 guardas foram, depois ouviram a gritaria, foram até lá, e aí, quando chegou, tem questões que há até um linchamento, sabe? Então, assim, como gerenciar todo aquele caos ali para tentar dar um acolhimento para a vítima, que é o mais importante, e não deixar que outro crime aconteça. Então, a gente faz esse tipo de treinamento para dar uma maior instrução, realmente, falar da lei, enfim, do porquê é importante incentivar a vítima a denunciar. Eu, por exemplo, já fui desestimulada por policiais num terminal aqui em Recife de não ir para a delegacia para fazer a denúncia,
porque ia perder tempo e o cara ia ser solto, foi exatamente isso que eles me falaram. Então, vem essa parte de consultoria, que a gente também faz a pesquisa de diagnóstico. Então, antes de haver qualquer serviço de tecnologia em si, a gente tenta entender como é que esse usuário enxerga o transporte na cidade dele. Então, em Fortaleza, em 2018, quando a gente foi iniciar a operação, a gente fez uma chamada pública para usuários, a gente, que eu digo, no caso, a Prefeitura de Fortaleza, sem citar Nina nem nada, e aí a gente queria escutar alguns usuários, isso como um grupo focal, né? Isso foi uma das partes da pesquisa em si. Então, foi constatado que os usuários não entendiam que era assédio, não acreditavam nos canais oferecidos para se fazer reclamação. Então, os 0800 lá, eles nem alô sim de ônibus e tal, eles não usavam, eles não acreditavam no atendimento da polícia, sabe? Então, tudo isso é levado em consideração para a construção do protocolo na cidade e até para o fluxo de denúncia que a Nina acaba estabelecendo ali no nosso chat conversacional. Tem também as diretrizes de comunicação e monitoramento dos dados. Então, uma vez feito isso, Fortaleza agora na fase da Nina 2.0 está justamente quase no fechamento aí. A gente está para relançar a Nina lá já agora no fim do mês de julho. Então, a gente já está ali na fase... A gente já fez o treinamento na parte de diretrizes de comunicação, basicamente. E aí a gente está também na parte de tecnologia de integração desses canais, né? Reintegrando lá, porque esse é um contrato novo para a cidade de Fortaleza. E o que a gente fornece para o governo também são as plataformas de acesso ao dado. Então, a Nina em si, ela tem dois entregáveis maior. Primeiro, para os usuários, que é esse canal padrão de denúncia, e para as autoridades e empresários de ônibus, é a plataforma de dados com dados que eu vou mostrar mais para frente aqui, com relação a ranqueamento de linhas com maior reporte de denúncia, mapa de calor, horário de pico, tipificação, enfim, vários outros dados. Então, a missão da Nina esse ano é tentar cobrir uma área de 20 milhões de usuários. Hoje a gente cobre uma área de 1,5 milhão de usuários. A gente vai expandir, vai conseguir dobrar já essa área no finalzinho de julho, começando a atuar aqui no estado de Pernambuco também. Então, em números, em Fortaleza, só para vocês entenderem, Fortaleza é a quinta maior capital do país, tem uma frota de mais de 2 mil ônibus, mais de 1 milhão de usuários transportados por dia, e foi a primeira capital a lançar a Nina como política pública. Em 18 meses de operação, a gente coletou mais de 2.300 denúncias. Esse primeiro ranking aqui é bem interessante, que é o do pico de horário de denúncia, porque tem uma lei federal que permite a flexibilização do ponto de parada das 22 às 5 da manhã. E é uma lei já pouco conhecida. E Fortaleza começou a criação de um PL, não foi sancionado esse projeto de lei, que era para estender esse horário a partir das 21 horas, se eu não me engano, era 21, acho que 20h30 ou 21 horas, com base já no reporte que a Nina dava lá de dados para eles. Essa foi a primeira tomada de decisão. Então, esses aqui já foram dados de 18 meses de operação da Nina. A cada uma denúncia que a Nina coleta, uma vira inquérito policial, e aqui é importante frisar que meu objetivo, né, enquanto Nina, não é a geração de maior boletim de ocorrência, porque isso não é um indicador de sucesso ou não, uma vez que o primeiro ponto de atendimento para vítimas de assédio é assistência psicossocial, e é lá que a vítima decide se vai ou não prestar queixa. Então, para vocês entenderem um pouco, lá em Fortaleza, o ponto de acolhimento e direcionamento para mulheres cis, trans e travestis é o que a gente chama de Casa da Mulher Brasileira, é um equipamento federal, e ele já reúne defensoria pública, assistência psicossocial, a própria delegacia e outras entidades de assistência à mulher. E na triagem, ela vai ser já é feita a escuta, né, por um psicólogo, por um assistente, e aí é lá que a vítima é direcionada. Se ela quer prestar queixa, ela vai na delegacia e presta queixa, que é no mesmo prédio. Se ela não quiser, ela recebe o acolhimento e a assistência necessária. Então, o indicador para a gente importante é a conversão da ida dessa mulher para garantir que ela seja cuidada uma vez que ela acabou de sofrer a violência. Então, vamos para os dados aí com relação ao local. Então, disparadamente, o local que mais ocorre o assédio em si é dentro do ônibus, seguido de ponto de parada e terminal. O gênero que é maior denunciante são mulheres autodeclaradas cis, sendo seguido por homens cis também. E é importante frisar que 15% dos nossos usuários autodeclarados homens cis, eles sempre fazem denúncia, mas eu nunca recebi uma denúncia deles no caráter de vítima. É sempre de testemunha. Minha colega de trabalho chegou melada, ou minha irmã chegou em casa assustada, e aí se faz o relato, sabe? Assim, mas sempre na condição de testemunha. E tem um dado, acho que eu vou falar mais para frente com relação a
tomada de decisão com base nesses dados de local de denúncia, um outro fator é com relação ao valor agregado. Então, a Nina eu nunca quis desenvolver a Nina como aplicativo por N questões, por espaço no celular, e porque justamente eu queria atuar no maior número de apps possíveis para poder ser um padrão mesmo de report e estar direcionado para a minha plataforma. E aí a gente foi inserido lá no primeiro momento nesse app, Meu Ônibus Fortaleza. Então, eles apresentaram aí, nos primeiros 4 meses de operação, um percentual aí de quase 25% de aumento de downloads em ambas as plataformas. Então, quando a Nina fazia alguma intervenção em terminal ou aparecia na TV, eles chegavam a quadruplicar, triplicar o número por dia de downloads. E aqui é uma política pública em Fortaleza bastante interessante, que os nossos dados ajudaram o mapeamento de pontos de parada para serem revitalizados com relação à insegurança, à sensação de insegurança, né? Um dos dados que foram levado em consideração para esse mapeamento foi o dado de reporte que a Nina coletava com relação aos assédios. Então, é uma política que ainda está sendo implantada lá em Fortaleza, que é a revitalização de alguns desses pontos. Então, eles fazem uma iluminação especial, colocam câmera, Wi-Fi, fazem também obras com relação à acessibilidade. Aí nessa foto não dá para ver direito, mas é uma demarcação toda amarela, enfim, a calçada é rebaixada. Enfim, aí teve a flexibilização, o protocolo de ação imediata, as pesquisas de monitoramento e políticas de iluminação. Esse é um dado da pesquisa Quali-ônibus, que foi feita pelo WRI Brasil, e aí isso foi um dado bem legal para o cliente, que voltou para a gente, né, a Prefeitura de Fortaleza. Eles rodaram essa pesquisa no meio da pandemia, e aí a Nina só tinha feito 2 meses de campanha, quando a gente foi lançada lá em 2019. Então, depois disso, ficou tudo muito orgânico, né? A gente não fazia alguma intervenção. E aí, eles perguntaram aos usuários, assim, com relação à percepção de segurança, se eles se sentiram mais seguros depois se eles se sentiram mais seguros com os órgãos de investimentos. E aí, a Nina foi lembrada por 60% desses usuários. A gente não era citado na pesquisa, mas ainda assim fomos lembrados. Esse outro dado aqui é legal porque a gente atua hoje oficialmente só na cidade de Fortaleza, mas a gente já teve acionamentos em todo o país e nas cidades de Medellín e Bogotá, na Colômbia também. A gente desconfia que Medellín e Bogotá, como são referência de transporte, foi algum case, algum congresso que teve por lá, que as pessoas acabaram acionando. Mas a gente já teve acionamentos em todo o Brasil, pela Nina. Então, esses foram alguns dos entregáveis dos dados com tomada de ação com base nos nossos dados lá na cidade de Fortaleza. Aqui alguns dos prêmios, enfim, resumo do que a Nina já conquistou nesses últimos anos. E aí, em 4 anos de operação, em 4 anos de empresa em si, a Nina já saiu em mais de 200 matérias em 4 idiomas. Esse vídeo está com problema, não vai ser o áudio, então não vou passar para vocês, mas era um resumo de todos os lugares que a gente já acabou saindo, né? Então, de destaque. Então, eu fui falar sobre a Nina na Fátima, de como é que foi a campanha da gente lá em Fortaleza, etc. Então, foi bem legal, inclusive, que quem quiser ver, eles montaram o cenário de um ônibus dentro do estúdio lá, e com várias mulheres relatando os casos, e aí eles trouxeram essa temática, que foi bastante interessante. Então, para além do que a gente faz na prática realmente com relação a coletar esses dados e influenciar a tomada de ação do poder público para a construção de cidades seguras, mas para todos, né? Priorizando, obviamente, o usuário que está mais vulnerável, ali, que é o usuário de base, que é a mulher da classe C, D e E. Então, a lógica da Nina se eu consigo coletar esse dado desse usuário que está mais vulnerável, identificar pontos críticos e mitigar algumas questões de iluminação, recuperação de via, ou, enfim, superlotação, se eu consigo dar alguma solução mais prática, eu consigo fazer com que aquele ambiente seja seguro para todo mundo, porque eu estou priorizando o usuário que está de base. Então, a responsabilidade da Nina para além disso, a gente tem essa questão de representar várias mulheres que não podem, né, fazer isso. Como eu falei, apenas 3% das mulheres negras têm poder de decisão na área de transporte no Brasil. Esse é um dos nossos parceiros. Então, a grande missão da Nina hoje, na verdade, é transformar. Se a cidade é segura para as mulheres, a cidade acaba sendo segura para todo mundo. Deixa eu só voltar aqui a tela rapidinho. Perfeito, Simone. Nossa, é muito legal ouvir você falar, muito interessante acompanhar a trajetória, né, da sua família e tudo mais,
sempre relacionado aos transportes, assim, muito interessante. Eu acho que essa trajetória, né, também não conhecia a Nina, mas não conhecia a trajetória que você começou numa hackathona, né, num hackathon, e a Uhum. partir disso desenvolveu. Acho super interessante para todo mundo, né, que vai participar e todo mundo tá aqui ouvindo. É uma inspiração muito grande, assim, muito interessante mesmo. É uma relação muito próxima. Nós temos algumas perguntas aqui no chat. Eu vou seguir para as perguntas Pode rapidamente, sim. pode ser? Pode sim. Eu até te pedi, se você quiser disponibilizar para a gente esse link da Fátima e tudo mais, das matérias para o pessoal, acho que isso é legal passar para eles. O Vou pessoal mandar. maravilha, perfeito. Bom, o Diego Vieira Ramos, ele primeiro falou muito legal a iniciativa, né? Parabéns. E ele perguntou, acho que foi mais para o início da sua explicação, falando se a sua pesquisa discute o padrão construtivo do espaço e o uso do público feminino em relação à segurança, relacionando a espaço. Não, essa pesquisa, para você ter ideia, eu não tinha noção do que ela ia dar, assim, sabe? Era uma pesquisa, eu enquanto aluna de comunicação, então esses termos aí que ele fala de padrão construtivo do espaço, nossa, eu na época cagava para esses termos aí, porque eu estava muito curiosa, eu não tinha supervisão, né? Tinha muito isso, e eu não era de engenharia ou de arquitetura, nada do tipo, assim, eu era aluno de comunicação que queria entender um pouco mais sobre o problema. Então, o direcionamento que eu acabei dando no primeiro momento, assim, dentro da pesquisa, era como é que as TICs, eu me lembro assim, era como as TICs, como as tecnologias de informação e comunicação, podem gerar dados para, enfim, fomentar. Era mais eu fui por esse tema e tentei levar para a minha área na época, que era a teoria da comunicação, né? E aí eu me lembro que minha preocupação maior era justamente essa, assim. Eu não era especialista de transporte e nem tinha know-how em tecnologia, mas eu queria muito receber o aval da academia. Então eu me lembro que eu cacei assim uns congressos, eu queria muito ir para São Paulo na época. E naquela época, na Universidade Federal ainda tem dinheiro. Então, o que acontecia é que se eu sabia se meu artigo fosse aceito, a Federal me daria um auxílio e eu conseguiria viajar para São Paulo, porque eu queria ir para São Paulo, porque eu descobri lá que existia o Mobilab, na época que era o final da gestão do Haddad ali, que o Mobilab tinha surgido justamente ali por conta daquela revolta de não ser só os 20 centavos, assim, ser uma das devolutivas, né, do poder público. E aí eu enlouqueci que eu queria ir para São Paulo, que eu queria ter a validação da academia. Então eu escrevi um artigo, e esse artigo eu direcionei, apesar de falar da questão do deslocamento de mulheres em cidades, eu direcionei para a minha área de comunicação, e aí ele foi aceito em 2 congressos, os 2 ocorreram em São Paulo, em anos distintos, 2016 e 2017. O primeiro foi o ABCIBER, que era o Congresso de Sabercultura, e o segundo foi o Congresso da Sociedade Brasileira de Computação. E, enfim, eu acabei indo para São Paulo e eu acho que eu estava sentindo alguma coisa, porque eu me lembro que a primeira vez que eu cheguei em São Paulo, estava rolando simplesmente um evento chamado Mobilidade Urbana na Perspectiva das Mulheres, e aí reunia IPDP, WRI Brasil, Sampapé, tipo assim, a galera toda de transporte num evento que eu nem sabia que ia ter, mas por coincidência de agenda, foi na mesma semana do meu congresso, e obviamente eu acabei indo para lá e conheci pessoas que até hoje trabalham comigo, inclusive. Ai, que maravilha, uma coincidência maravilhosa, né? Poder fazer as 2 coisas. Excelente. Eu vou seguir com mais uma pergunta aqui, na ordem, também tem uma aqui no final para fazer com relação aos entusiastas, né? Mas eu vou seguir falando na pergunta aqui do Cristiano Dalben. Ele queria entender o porquê da decisão de ser integrado em outros apps, ou ao invés de criar o seu próprio, assim, como é que você chegou nessa decisão e tudo mais? Tá, uma das fases, na primeira foi tentativa e erro, na primeira foi, a Nina, na verdade, nasceu como, eu fiz um app com uma amiga que era engenheira da computação, estudante também da UFPE, para o campus, e aí deu muito errado, porque a gente lançou no fim do período, então pouca gente estava indo para o campus, e o que a gente mais escutava de feedback de usuária era: não tem espaço no meu celular, não tem espaço no meu celular, não tem espaço no meu celular. E aí, quando a gente foi de fato para a prática, né, com essas usuárias da classe C, D e E, tinha uma questão também de esbarrar ali em usar outros softwares que não outros que elas já tivessem no celular. Então, por exemplo, hoje o fluxo da Nina corre todo no WhatsApp, porque a gente sabe que a principal usuária ela está no WhatsApp o tempo inteiro.
Então, a opção era justamente estudos com o usuário. Então, não adianta eu querer, enquanto, sei lá, designer, criar o melhor produto, se eu sei que o meu usuário não vai usar aquele produto porque ele já é viciado em outro, entende? Então, não adianta. A gente tem sempre que fazer a pesquisa com o usuário, sim, para entender e encaixar e entregar para ele da melhor forma. Maravilha, super importante essa trajetória, assim, bem interessante. A Isadora Rosa Pesqueira, ela falou também parabéns pelo projeto, o Cleo Adário também. O Marcos Ribeiro, né, também parabenizou pela sua história, pela trajetória, e ele tem uma dúvida. Se a Nina é um API ou um APK, e se ele integra com iOS e Android. A APK, na verdade, é uma versão de teste, né? Então, não faz muita diferença, assim. Por exemplo, quando a gente vai fazer alguma integração com algum app que quer ser parceiro, e a gente quer testar antes, a gente faz a integração da Nina enquanto API com esse app, e aí a gente pede para eles lançarem uma versão APK para a gente liberar para X usuários. Então, APK e API são coisas distintas. Hoje a gente vende o produto da Nina em si como SaaS, né? Como Software as a Service, porque ele é conjunto, assim, ele não é só a integração, ele vai com data-driven também. Então, não tem como eu vender coisas separadas. Então, hoje mesmo eu estava fechando o edital que eu acabei colocando Software as a Service, porque o cliente vai me pagar para eu entregar, independente se o software é meu ou não. Por exemplo, a gente vai usar o WhatsApp em algum momento. E aí, mas o cliente vai me pagar porque eu vou entregar querendo ou não, um software rodando para ele. Então. Maravilha. Eu tenho uma pergunta aqui também, até para a nossa hackathon, né, é muito aberta assim, para o pessoal entusiasta, pessoal que não necessariamente trabalha com dados ou que quer trabalhar. E aí eu queria te perguntar se essa relação sua com os dados começou na hackathon, que você comentou que se inscreveu e tudo mais, que estava na área de comunicação e que acabou vendo uma possibilidade ali de trabalhar com dados, né, os dados ali dos itinerários, você comentou, dentro da hackathon. Aí queria fazer essa pergunta para o pessoal, né, que é a primeira hackathon de muitos participantes aqui, para saber. Foi lá. Foi o primeiro lugar que eu aprendi. Assim, eu sabia que um dos problemas da minha pesquisa era a ausência de dados. Então, eu tinha que criar algum mecanismo para gerar dados, para entender como é que esse fenômeno surgia ali, porque é um tiro no escuro, né? Você não entende. Por exemplo, hoje o que eu forneço para a Prefeitura de Fortaleza é mapa de calor. Então, eu precisava fazer isso. Então, sim, o primeiro momento de eu entender que um dos entregáveis da Nina seria dados no hackathon, sim. Ah, legal. Muito a ver, assim, com o pessoal busca, né? O pessoal que está chegando agora aqui na hackathon busca. Eu vou passar a Denise Vac, ela levantou aqui a mão para fazer, acho que fazer uma pergunta pelo microfone aberto. Denise, se quiser seguir com sua pergunta, fique à vontade. Obrigada, Alice. Boa noite, Simone, um prazer aqui conhecer você. Eu tenho duas perguntas, tá? A primeira é que quando você passou ali pelo local de denúncias, você colocou só ônibus, pontos de paradas e terminais. Em algum momento, assim, também é considerado as denúncias feitas nos metrôs? Ou ainda não expandiu para esse lado? A gente até atende, só que, por exemplo, a Nina não pode cobrir tudo se o cliente não pagar. Então, no caso de Fortaleza, o meu contrato é com a Itufó, que é a empresa de transporte urbano, sou responsável pelos ônibus, e lá quem opera é o Metrofó, né, a CBTU ainda. E aí eu não faço essa operação, por exemplo, o presidente da Itufó pediu para eu não colocar metrô no fluxo de denúncia, para você ter ideia. E aí a gente coloca a opção outro, e se a pessoa botar a opção outro, ela pode reportar que é o metrô. Mas no meu fluxo de denúncia, eu só posso oferecer realmente ali o que o cliente está de acordo com o que o cliente está pagando. Né? Enfim, mas aí a gente tenta fazer... Eu tentei marcar algumas reuniões, assim, mas metrô, principalmente quando é uma cidade operada pela CBTU, a gente sabe que a situação é bastante complicada, né? E, enfim, mas eu não tenho nenhuma restrição de não quero operar lá. Muito pelo contrário, eu até tenho uma prima que é maquinista, que inclusive ela foi uma das pessoas que mais me incentivou a fazer, porque ela já foi assediada trabalhando, e o caso dela, que foi absurdo, ela estava trabalhando no metrô, ela estava voltando como passageira, mas ela tinha acabado de fazer uma viagem, o cara assediou, e aí como ela conseguiu, né, ela já tinha alguma noção assim, sei lá, isso eu era criança quando ela foi assediada, conseguiram pegar o cara e levaram até a última instância. O caso dela foi para a justiça, e aí foi algo no trabalho, né? Ela trabalhando, era o advogado da CBTU, e aí ela me disse que quando chegou lá no dia do julgamento, o cara levou a mulher dele
e a mulher dele chegou para ela e disse: você vai acabar com a vida do meu marido, para ela desistir de fazer a denúncia, de seguir com o processo. Mas assim, ela desistiu? Não, ela foi até o fim e a pena dele foi cesta básica. Bom, essa sua resposta me fez até pensar um pouquinho, que, assim, já que não considera, você consegue colocar outros, mas você também falou que que meio que trava, abre um chamado dentro da empresa para conseguir não ser apagadas as imagens, né? Nesse caso de outros para o metrô, ele não vai ter essa mesma conversa, né? Porque não é um contrato direto com eles. Não tem, mas eu sinceramente não enxergo isso como um grande problema, não, uma vez que a gente hoje consegue, pelo WhatsApp, fazer com que o usuário suba. Então, essa migração da Nina para o WhatsApp foi para além de ver para onde o meu usuário já estava, onde ele tinha mais facilidade, era também de permitir que ele me enviasse conteúdo de mídia, né? Porque na primeira versão da Nina a gente não permitia, e aí quando a gente foi fazer entrevista em profundidades com alguns dos usuários que quiseram realmente conversar com a gente percebia que elas tinham vídeo. Até a vítima tinha, porque, por exemplo, tinha muito caso que a mulher sabia o cara que assediava ela, tipo, ele estava recorrente ali na parada, sabe? Então, foi quando a gente viu a importância de essa própria vítima poder subir vídeo e foto. Sim. E aí a outra pergunta, na verdade, é só mais uma curiosidade, assim, né? Porque você está falando mais de assédio. E, assim, e até essa questão de não ter espaço para colocar no celular, e por isso que ele virou um canal, né, de denúncia em vez de ser um aplicativo. Você já cogitou alguma vez em falar também sobre violência doméstica, mas dessa mesma forma como canal? Né? Eu sei que elas são bem dissociadas as coisas, mas é até um pouco complicado, assim, né? Porque a violência doméstica, se você tem um aplicativo instalado, você não consegue fazer muita denúncia, porque rola também aquele negócio de uma fiscalização do celular da vítima, né? E aí é só uma curiosidade mesmo, nada a ver, assim, com o que se apresenta. Não, mas tranquilo. Apesar de ser violência de gênero em ambos os casos, são leis completamente distintas e, ao contrário da importunação sexual, a Lei Maria da Penha ela já tem 15 anos, se eu não me engano. A lei de importunação foi agora, em 2018. E de lá para cá, da lei de importunação sexual, eu não quero ser injusta para dizer que nada mudou. Mas, assim, efetivamente, pouquíssima coisa mudou. E a Lei Maria da Penha ela já é chancelada, as pessoas já conhecem, tem patrulha da polícia com o nome da lei. Tem um portal que eu tenho algumas críticas, que é o 180, mas, querendo ou não, é uma lei que é toda amparada, como é que eu posso dizer? Adotada por toda a sociedade. A lei de importunação sexual, não. Então, nesse primeiro momento, eu não acho que a Nina ajudaria, eu acho que atrapalharia, inclusive, essa questão de sedimentar ainda mais essa nova lei de importunação sexual se eu misturasse as pontes. Porque são questões completamente distintas. Esse agressor que assedia na rua, ele é um desconhecido. O agressor da violência doméstica é um familiar ou uma pessoa próxima, sabe, da vítima, assim. Então, são questões completamente distintas e geraria mais confusão do que ajudaria e retroalimentaria, sabe? Então, nesse primeiro momento, não, mas o que eu posso dizer é que a Nina já recebeu, no caso de Fortaleza, denúncia de furto, e aí a gente entendeu esse fator, esses reportes que não tinha nada a ver com assédio, como confiança no serviço por parte da população e também trazendo como é que a gente pode abrir o leque. Já foi demandado para a gente abrir o leque para outros fatores e eu ainda bato muito em cima nessa questão de a gente tem que focar no usuário que está mais vulnerável, nessa violência porque não se tem dado, etc. Mas a gente, por exemplo, se a gente consegue mapear essas áreas de risco, traçando sempre a questão da violência de gênero, elas estão correlacionadas geralmente com violências urbanas. Então, assim, zonas com baixa iluminação, elas estão focadas ali. Eu estou mapeando essas zonas que tem área que é uma área propícia, se dizendo, para o assédio, mas ela também está correlacionada com outras áreas com violência urbana também. Mas se eu consigo mitigar o ponto da violência de gênero naquela questão, eu acabo atingindo também a violência urbana, sabe? Então, por isso que eu foco, eu digo que é prioritário a gente, nesse momento de, como é que eu posso dizer, de
chancelar ainda mais a Nina nesse setor, continuar ainda com a questão da importunação sexual. Entendi. Obrigada, viu, Simone? Tá? Perfeito, pessoal. Simone, eu vou seguir aqui com uma última rodada de perguntas bem rapidinho, da Isadora e do Diogo, que fizeram perguntas agora há pouco. Aí vou fazer as duas juntas para você quiser já responder ao mesmo, né, uma seguida da outra. A Isadora perguntou se você sofreu algum tipo de dificuldade para vender a ideia no meio público, e o Diogo, né, parabenizou a trajetória e tudo mais, né, e perguntou sobre os dados de denúncia feitos através do Nina, né, que são disponibilizados em algum local para acesso, exploração de dados e tudo mais. Esses dados, eles, apesar de serem da gente, o controle fica com a Prefeitura de Fortaleza, porque assim, a gente entende, obviamente, que por mais que seja importante a população entender os dados, etc., a gente está lidando ali com a imagem de um setor público. Então, imagina que em 4 meses de operação em Fortaleza, eu tive quase 1.000 denúncias. Se eu solto esse dado só como 1.000 denúncias na cidade de Fortaleza, terminal do Papicu, tantas denúncias por minuto, gera um pânico. Não vai gerar nenhuma solução, sabe? Assim, gera um pânico e uma visibilidade muito ruim para a gestão. Então, tem que ter ali nesse momento, está tendo uma coordenação o fluxo de dados, né? A Nina coleta, passa para o setor e eles tratam na comunicação na esfera da prefeitura para depois liberar. Não é algo que eu consigo liberar, não. Mesmo eu sendo a detentora do dado. Então, isso é para um controle de comunicação mesmo. Então, para você ter ideia, por conta de todo esse cuidado, apesar de a gente tratar de dados de assédio, num volume muito alto, dentro de todo esse período, das 200 matérias, mais de 200 matérias que a gente saiu, nunca saiu uma mídia negativa, sabe? Sempre foram pautas positivas, porque mostrava que a prefeitura estava atrás dos casos para identificar e fazer ação e que tinha uma política pública por trás. Então, por isso que é tão importante essa coordenação. Inclusive, eu não acho legal alguns apps que fazem só o mapeamento, mas não tem uma devolutiva, sabe? Porque não encoraja nenhum usuário a permanecer usando aquilo. Assim, então, eu acho que tem que haver esse controle, principalmente nesse momento. E a pergunta dela foi se eu tive alguma dificuldade. Dificuldade para vender a ideia no meio público. Para o público? No meio público. Acho que eu quis dizer alguma coisa relacionada público. à gestão, à gestão pública e tudo mais. Total, né? A gente está lidando aí com homens. Então, para você ter ideia, meu discurso, quando eu vou falar com... No caso de Fortaleza, não posso ser injusta, foi realmente diferente, principalmente na gestão do antigo prefeito, do Roberto Cláudio. Mobilidade era uma das pautas principais dele. Então, sempre foi tratada de um modo diferente. Mas completamente. Eu mostrei aqui na apresentação que 70% dos secretários, mais de 70% dos secretários municipais no Brasil são homens. E quando você vai para a área de transporte, maciçamente, assim, transporte, planejamento urbano, segurança, homem. Aí você vai para cargo de assessoria técnica, é homem, e aí é muito difícil. Então, por exemplo, quando eu quero convencer e eu vejo que esse campo está minado, se eu chegar lá falando, vamos falar sobre violência de gênero, eu mudo o discurso. Eu falo sobre perda de usuário pagante. Então, eu sei que as mulheres representam 65% da receita, segundo dados do NTU aí, antes da pandemia, obviamente, já estava havendo uma perda desses usuários de 7% a 10%, usuários pagantes por ano. Então, ele precisa reter esse usuário para o transporte público, ele sabe que está perdendo dinheiro. Então, quando eu vou vender a Nina para um campo que eu sei que a sério não vai convencer ele a implantar, eu falo sobre perda de dinheiro. Aí sim, quando toca no bolso, eles sentem uma coisa diferente, sabe? Você tentar adequar seu discurso para o meio. Agora é bastante difícil, né? A gente está lidando sempre ali com homens brancos que não usam transporte. Então, isso nunca vai como... A dor de uma mulher nunca vai comover a maioria... Não quero ser injusta também, né? Não vai comover a grande maioria deles. Perfeito, Simone. Acho que é super importante, assim, a gente partir desse ponto, né? Da sua fala para a hackathon, assim. Então, essa abertura sendo muito, muito interessante para a gente falar sobre isso, enfim, tocar nesses pontos. Pessoal, a gente já vai encaminhando para o encerramento, então, Simone, dentro do tempo que a gente, né, que a gente estipulou, que a gente combinou. Eu agradeço muito em nome de toda a equipe, do pessoal da Rede Móvel 4.0, sua presença, sua apresentação, saber mais sobre a Nina é super importante. E, enfim, agradecer, né, mais uma vez, e a gente está à disposição, né? O projeto é um lugar onde você falou, né? Você estava buscando isso, um lugar onde o pessoal que está buscando, está com novas ideias, está buscando, também pode vir para a gente somar junto. Então, a gente tem
muito essa esperança, né? Essa ideia de que o projeto possa ser esse lugar aí para novas ideias, para novas possibilidades. Agradeço demais aí sua apresentação e sua trajetória também, muito interessante. Obrigada, Alice. Obrigada, pessoal, aí pela abertura também e desejo boa sorte aí. E outro ponto, acho que tu falou que tem muita gente que é entusiasta, que não necessariamente é da área, né? Eu também não era, como vocês viram, eu era de comunicação. Minha expertise com o transporte foi desenvolvida usando o transporte e vivendo com quem trabalhava, até eu passar a trabalhar também. Então, não se intimidem e nem achem que não é de mais-valia o que vocês pensam, acham que podem aprimorar, sabe? Então, mas obviamente que sempre jogando como foi um movimento que eu fiz, sempre jogando para academia, enfim, e para quem está sempre vendo aí, indo para a literatura acadêmica. Então, boa sorte, pessoal. Só espero aí que tenha ajudado de alguma forma vocês também. Obrigada, Simone. Fechou? Tchau, gente. Uma boa noite noite a obrigada. vocês. Nada, imagina. Beleza, pessoal, Pessoal, seguimos. não saiam, hein, por favor. Exato, a gente encerrou com a Simone, agora a gente pode ter um espaço aí, eu queria falar com relação a alguma pergunta específica ou alguma específica? Não, eu só achei legal a gente falar logo, porque a gente acabou não mandando no chat. Peço desculpa por te interromper, Alice. Mas, gente, a gente só falou para não sair para você algum. Agora a gente vai abrir o espaço, né, para o momento das dúvidas do evento, né, da competição, se alguém aqui dos grupos, né, já gostaria de falar alguma coisa, mas senão a gente está ativo lá, né, tanto no grupo geral, né, mas também nos individuais. Então, quem ainda não entrou, tiver alguma dificuldade, pode entrar em contato com a gente e estamos aí. Não sei se a Alice quer complementar com alguma coisa, mas quis dar uma ajudada aí para ela. Maravilha, Cléo. Exato, gente. Esse foi o nosso primeiro dia. Acho que a gente ainda tem bastante coisa pela frente, né? Amanhã nós seguimos, né? Temos o workshop da AID a partir das 19 horas. Na sequência, a gente tem a palestra do João Bernardino sobre produtização. Então, a gente espera todo mundo aqui, o pessoal dos grupos. E, né, reiterando que todo mundo está disponível, né? Nós somos mentores de organização em cada um dos grupos que nós criamos. Então, todas as dúvidas, né, que vocês tiverem como equipe, ou enfim, como participantes, a gente falou muito dessa questão dos entusiastas, né? Do pessoal que está participando de uma hackathon pela primeira vez. Então, a gente quer estar muito, muito perto aí realmente dos participantes para que seja um evento muito interessante para todo mundo consiga aproveitar da melhor forma, tá bom? Pessoal, se alguém da organização quiser fazer mais algum comentário, mas eu acho que a gente encerra por aqui e nos vemos amanhã, às 19 horas. Um abraço, gente. Uma boa noite para todo mundo. Um abraço, galera. Até amanhã. Tchau, gente. Até amanhã. Até amanhã, pessoal.